E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael e essa é a Terror Sem Compromisso, um canal totalmente voltado para obras do gênero do terror. Aqui eu sempre vou estar trazendo reviews de filmes, séries, falando sobre games, trazendo notícias relacionadas a esse gênero tão popular que é o terror. Então se você curte o gênero, dá uma ajuda pra gente, já deixa a curtidinha, o like nesse vídeo aqui, que isso vai ajudar bastante a gente. Queria pedir encarecidamente também, se puder, siga o canal, porque quanto mais likes e mais curtidas, mais seguidores, mais pessoas a gente vai estar alcançando. E essa é a intenção do vídeo. A gente também tá nas outras redes sociais. Estamos no TikTok, no Twitter, no Instagram, na Twitch. Se você também tem essas outras redes sociais, segue a gente lá, que ajuda a gente bastante. A gente também posta outras coisas lá, outros assuntos. Nem tudo que tá aqui tá lá. E é bom uma coisa complementar a outra. Então segue a gente lá, ajuda a gente pra caramba. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma série que estreou no último domingo, dia 15, que era esperadíssima por todo mundo e causou um rebuliço no mundo inteiro, que é The Last of Us. Estreou no último domingo, dia 15, na HBO e no streaming HBO Max a tão esperada série de survival horror The Last of Us. A obra é situada em uma distopia pós-apocalíptica, onde acompanhamos Joel e Ellie sobrevivendo a esse mundo com seres humanos hostis e criaturas canibais infectadas por uma mutação de um fungo chamado Cordyceps. A série foi baseada no jogo eletrônico homônimo de 2013, desenvolvido pela Naughty Dog. A primeira temporada consistirá em 10 episódios escritos por Craig Mazin, da série Chernobyl, e de Neil Druckmann, o criador do game. A dupla principal é interpretada por Pedro Pascal, da série Narcos, e Bella Ramsey, da série Game of Thrones. Outros nomes que compõem o elenco são Gabriel Luna, Merle Dandridge e Anna Torv. Então vamos falar sobre o primeiro episódio. A primeira cena é ambientada em 1968 em um talk show. Aqui nós temos dois epidemiologistas, que são aqueles médicos que tratam as epidemias. E eles explicam quais tipos de epidemias podem acontecer no mundo. Por bactérias, sei lá, pelas doenças em si. E aí um deles menciona que uma das epidemias pode acontecer por conta de fungos. Fungos que podem entrar, se autorreproduzirem dentro do organismo humano e a partir daí controlar o mental dos homens. E eles ficam, sério que isso acontece? E aí corta a cena. Eu acho genial essa cena, porque ela já explica, já entrega de antemão a premissa da série. Você já sabe por que está acontecendo aquele caos ali todo e não fica no mistério do o que, como, por quê. E eu acho genial e é uma ótima primeira cena. Pulando para 2003, a gente tem a introdução da Sarah e do Joel. Joel é interpretado pelo ator Pedro Pascal, e ele é o protagonista da série. E a sua filha Sarah. Aqui a gente tem uma introdução da vida da Sarah. A gente acompanha ela indo na escola, tomando café da manhã, assistindo a TV com o pai. Então a gente tem um momento ali de desenvolvimento, de apego com a personagem. E aí você vê que alguma coisa está estranha ali nesses momentos. Você pega de relance um vizinho que está com uma movimentação estranha, uma amiga da escola dela que está com algum tique, alguma coisa assim. Você começa a sentir que o ambiente também está estranho, com aviões de caça voando pela cidade. Então você sente que aquilo ali está se criando para começar o caos, né? O caos total. Então a Sarah vai na casa da vizinha e encontra alguma coisa estranha. Quando ela entra na casa, ela vê que o marido, uma das pessoas que moram naquela casa, está caído e uma outra pessoa que está na casa está sendo meio que sugada, meio que comida pela vizinha mais velha. E aí, quando ela aparece com uns mini tentáculos saindo pela boca. E ela vai em cima da Sarah, ela ataca a menina. E aí, nesse momento, o Joel aparece e salva ela. O Joel, que é interpretado pelo Pedro Pascal, e o Tommy, que é o tio da Sarah também. Então, a partir daí, desse momento de crise, o Joel, o Tommy e a Sarah são atacados pelos infectados da redondeza. E eles acabam pegando o carro e fugindo daquele lugar ali. E aí a gente chega numa cena que é muito similar, que é praticamente idêntica, que é do jogo. Que é eles dentro do carro e a visão por dentro do carro, olhando aquilo ali, olhando o entorno. Então é muito idêntica
a versão do jogo. E isso é bem interessante. No jogo, conforme eles vão seguindo, eles vão vendo aquele carro, até o momento que eles recebem uma porrada de um carro aleatório que aparece. Na série não, na série é uma puta quebra de expectativa, porque na hora que eles estão indo, aparece o carro e você já pensa, ih, vai bater agora. E aí não bate. E depois disso, um segundo depois, um avião cai atrás deles, causa uma explosão gigantesca. Tu fica, que isso, cara? Então nesse momento que o Joel se recupera ali do acidente, ele vê que a filha tá com um tornozelo machucado, né? E o Tommy sumiu, o Tommy desapareceu dali. Então ele pega a Sarah pelo colo e vai correndo, fugindo dos infectados. Até o momento que ele encontra um soldado. Um soldado aleatório, ninguém sabe quem é. E que a cena é muito parecida com o jogo também. E aí ele vai e o soldado recebe a ordem de matar eles. E aí, conforme o Joel enxerga, né, que ele vai atirar, ele se joga ali, fugindo das balas, e nisso o Tommy aparece e dá um tiro no tal do soldado. Então ali nessa troca de tiros, ele percebe que a Sarah, ela acabou sendo alvejada. E aí ele tenta levar ela para algum lugar, até o momento que o tio, né, o Tommy, fala com ele, Joel, e aí ele percebe que a menina já se foi. E é uma cena muito triste, é uma cena muito triste. O Pedro Pascal, ele se entrega muito ali, tu fica com muita pena dele, ele chorando, agarrando. Se já era uma cena muito triste no jogo, na série ela fica 3 vezes mais triste. Então a gente pula para 2023, 20 anos depois de todo esse caos acontecido. A previsão do médico ocorreu de fato, o homem perdeu pro vírus e o mundo inteiro se tornou uma grande batalha, uma grande sobrevivência entre as pessoas e esse vírus vindo desse fungo, dessa doença. Então aqui a gente acompanha o Joel ainda, ele tá um cara amargo, ele mora num centro de sobreviventes em Boston, ele tem uma companheira chamada Tess, que é interpretada pela atriz Anna Torv, e ele é um cara amargo, ele é um cara frio. Tem uma hora que uma pessoa, eles estão fazendo um trabalho lá de queimar o corpo de infectados e de mortos. E aí a pessoa vai e a mulher tenta pegar um corpo de uma criança e não consegue. E aí o Joel aparece lá, pega a criança e joga ela lá no fogo sem nem pestanejar. Então você vê nessa característica, nessa atitude dele, que ele se tornou um cara amargo. Um cara que ele tá nem aí, ele só faz o trabalho dele e acabou, sem pensar muito nas coisas. Essa zona de quarentena de sobreviventes é administrada pela FEDRA, ou Agência Federal de Resposta a Desastres, que é tipo uma polícia que controla a população, que controla todo mundo, e no jogo eles também existem. E é engraçado que no jogo eles ficam mandando uns sinais, né? Uns avisos. Quem fugir ou vai ser preso ou vai ser processado. Então é muito engraçado, porque eles são tipo a polícia mesmo, eles julgam, eles controlam, eles atiram na galera, tá fazendo coisa errada, fazem a fiscalização ali daquela zona de quarentena. Então aqui a gente fica sabendo, pelos personagens, que o Tommy, ele não tá ali. Ele tá num local, numa cidade chamada Wyoming, e o Joel não consegue o contato com ele. E aí ele tem a ideia de ir ao encontro do Tommy e resgatá-lo. Só que para isso ele precisa de uma bateria para botar no carro, e a partir daí ele ir atrás do Tommy. E aí que ele tenta, a Tess na verdade, tenta negociar essa bateria com um líder, um sublíder ali da Fedra, que é o Robert, que é tipo um chefão ali daquele lugar. E aí, nesse meio tempo, a gente já é pego ali por uma cena da Tess com o Robert e ela sendo prisioneira. Por quê? Porque o Robert, ele é igual no jogo, ele não tem escrúpulos. Então ele pegou a bateria que ele tinha negociado com a Tess e vendeu para um outro grupo. Um grupo chamado os Vagalumes. Os Vagalumes são meio que anarquistas, né? Um grupo de anarquistas, um grupo rival que está contra a Fedra. Então ele meio que negociou isso, a Tess foi lá, viu que ele negociou, brigou com ele, com os caras dele, e os caras deram um sarrafo nela e deixaram ela como prisioneira. Nesse meio tempo, enquanto ela tá sendo prisioneira, e aí ele vai conversando e tal, não sei o que, explica a motivação dele ali, e aí aquele lugar, aquele cativeiro que ela tá é invadido pelos vagalumes. Os vagalumes atacam aquilo ali, começa uma briga entre eles ali na cidade, e o cativeiro explode aquilo ali,
e a Tess consegue fugir e ir até de volta pro Joel. E aí ela dá essa notícia de que ela não conseguiu a bateria e que vai ter que ser de outro jeito. O Joel se desespera, fala: o Tommy vai morrer, eu preciso chegar nele, não sei o que. E aí eles decidem ir até o Robert novamente. No jogo a gente já vê uma diferença nisso. Esse diálogo ele existe, esses dois diálogos, porém a motivação deles é diferente. A motivação deles é por conta de armas. A Tess tem armas ali que ela negociou com o Robert, e o Robert vendeu essas armas para os vagalumes. E aí o Joey fica puta e tal, não sei o que, ela fica puta também. Na verdade, a insatisfação é mais dela do que do próprio Joel. Então eles vão atrás eles começam a pegar informações ali dentro da cidade, para quem que o Robert vendeu, e vão atrás do Robert nesse lugar. E assim, uma coisa que eu não achei legal na série é que nesse momento já tá no jogo, já tá ali, ó, tiroteio, é stealth, é invasão, e a gente já tem o primeiro grande antagonista do jogo. E na série ele simplesmente some, a explosão acontece e ele some. Então eu acredito que o Robert deva voltar, eles devem ter esse momento de invasão ali e tal. Mas isso aí eu achei que foi meio fraco da série. A motivação deles por uma bateria, enquanto no jogo a motivação deles são armas que podem ajudar eles a sobreviverem ali naquele mundo. Então conforme eles vão seguindo ali naquela investigação, eles acabam descobrindo um local aonde possa estar a bateria deles, né, que eles tanto procuram. E aí eles saem daquele lugar, vão atrás nesse endereço que a Tess consegue por um informante. E aí quando chega lá, eles dão de cara com a Marlene, que é a líder dos vagalumes. E aí eles conversam com a Marlene e tal, e aí ela diz que a bateria não tá com ela ali e tal, mas que ela pode conseguir para eles, desde que eles façam algo para ela. E aí eles se perguntam: o que será que a gente tem que fazer? E logo a gente é apresentado a personagem da Ellie, que é interpretada pela atriz Bella Ramsey. E assim, a atriz não parece nada com a personagem do jogo fisicamente, porque na personalidade ela é a Ellie totalmente, ela é total a Ellie. Tipo, ela é reclamona, ela xinga, ela é chata, cri-cri, encrenqueira. Ela é super, ela é muito, muito, muito parecida com a Ellie. Então a galera que tava reclamando que ela não parecia e tal, já pode, né, mudar um pouco de opinião, porque fisicamente ela não parece nada. Mas ao menos na personalidade, ela é exatamente a personagem do jogo. Então a missão deles é levar a Ellie até o Capitólio. E aí eles precisam esperar um tempinho para poder começarem essa missão. E nisso eles aceitam, né? Porque eles precisam da bateria. O Joey está desesperado para resgatar o Tommy. Então eles vão para um lugar secreto. E aí a gente tem mais um vislumbre de uma cena exatamente igual à do jogo, que é o primeiro diálogo direto entre o Joel e a Ellie, que acontece num quarto, né? A Ellie tá ali sem fazer nada, e aí o Joel vai, deita no sofá, e ela pergunta: o que eu vou fazer? E aí ele se vira: você faz o que você quiser, fica aí, sei lá. É exatamente idêntico o jogo de câmera, o diálogo, o cenário é muito parecido. Aí quando ele dorme, quando ele acorda, ela tá na janela e tá chovendo, e é tudo muito parecido e é muito bacana. Quem é fã desse jogo tá muito bem servido com essas referências, porque olha, é exatamente igual. Então conforme eles vão seguindo o plano, então passou um tempo, a Tess voltou lá pro esconderijo deles, e aí eles vão seguir com o plano de extraditar a Ellie daquele lugar. E aí antes de sair da zona de quarentena, eles são abordados por um soldado que já conhecia o Joel. Aparece um momento antes o Joel vendendo drogas para esse soldado. Aí esse soldado ele decide testar eles, porque eles têm um negócio de um testador, né? Decide testar eles, ele testa o Joel, testa a Tess, e aí quando ele vai testar a Ellie, ele toma uma facada dela, ela diz que não vai fazer o teste e tal, só que ele consegue fazer, só que ele não vê o resultado. E conforme ele vai para cima da Ellie, o Joel acaba sendo obrigado a espancar o cara, porque senão ele ia matar a Ellie. E com isso, quando ele termina de bater no cara, espancar o cara, a Tess vê o resultado e diz que está positivo para o Cordyceps, que é o nome do vírus dos fungos.
E aí a Ellie fala, olha, eu já tive 3 semanas e não me infectei e tal, não sei o que, então eu tô bem, eu tô tranquila. E a partir daí a gente entende essa motivação de levar a Ellie para esse lugar, né, pro Capitólio, porque ela é uma pessoa que foi infectada, mas que não tem reação externa. E nesse momento encerra o primeiro episódio de The Last of Us. Como eu já disse anteriormente, essa série ela é feita para os seus fãs. É uma adaptação de um jogo que utiliza os dubladores originais. Tem jogos de câmeras iguais às cenas dos jogos. Tem uma história muito similar. Então, tipo, é um presente para quem gosta do jogo. Mesmo como uma série isolada, sem se basear no jogo, ela é muito boa. Porque ela tem momentos de ação, de tensão. Ela tem momentos de tristeza, de drama. Ela tem momentos de terror. Que tem que ter, né? Uma série de infecção pandêmica. Então tem que ter um pouco de terror. Então eu acho que a série tá começando bem. Tem os momentos ali que são meio desnecessários. Fizeram algumas diferençazinhas ali que você não entende muito bem porquê. Talvez sejam reaproveitados em outros momentos, em outros momentos vindouros da série. Mas assim, no geral, eu gostei bastante desse primeiro episódio. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria 7,5 nesse episódio. Então é isso, gente. Esse foi meu review do primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. Eu sempre vou trazer novidades e sempre vou trazer, a cada episódio eu vou trazer um review diferente falando sobre a série, tá bom? Então, até o próximo vídeo.